Fala galera, boa noite, bem-vindos aí ao canal do Roteirista Empreendedor, hoje com uma nova série de vídeos, né? Se você já me conhece, você já sabe, eu sou roteirista, eu tenho uma empresa de roteiro e consultoria e dou aulas também de storytelling. E se você não me conhece, chegou aqui por conta do Green Card, seja bem-vindo também. E senta aí que a gente vai, eu vou compartilhar com vocês toda a experiência e a jornada para conseguir esse Green Card, né? Você já deve ter visto aqui no título do vídeo, né? Que eu consegui tirar o Green Card agora, recentemente, para poder ir trabalhar e exercer minha profissão de roteirista lá nos Estados Unidos. Só que antes de entrar nos detalhes de como foi o visto, de como foi o processo, de como foi tudo, eu queria dar um pouquinho de contexto para vocês. Desculpa, especialmente para o pessoal que está chegando agora. Eu estou aqui no meio da mudança aqui em casa, porque a gente está literalmente de mudança. Porque começou hoje está começando a nossa mudança, está começando a nossa nova, esse ponto de virada na nossa história. Está começando hoje. Então a gente está aqui meio acampado aqui no apartamento, desmontando tudo para poder se mudar. Nós vamos nos mudar daqui a 30 dias, né, no final de março de 2022, né, no caso. Então, vou dar uma contextualizada para vocês, né? Eu estudei cinema lá no Rio, na Estácio. Eu sou de Recife, né? E desde que eu estava na faculdade, eu já sabia o que eu não queria fazer. E eu sabia já o tipo de cinema que eu queria perseguir, né? Então, a primeira vez que eu consegui ter um contato com um set grande de filmagem, né, de uma produção, de uma superprodução de Hollywood, eu percebi que era aquilo que eu queria. Era aquele cinema que eu queria fazer, era naquilo que eu queria trabalhar, que eu queria dedicar minha vida. E, como todo roteirista, como todo cineasta, como todo estudante, a gente fica com aquele sonho, né? E o sonho parece bem, bem distante, bem impossível. Mas eu lembro que eu ficava na faculdade, né, escrevendo e sonhando e pensando como é que ia ser, o que eu ia fazer, como é que ia ser tal. Mas sempre uma coisa bem distante, uma coisa bem abstrata. O que aconteceu foi que em 2009, eu entrei na faculdade em 2005, né? Então em 2009 eu e o Felipe, um amigo da faculdade, nós fomos para Los Angeles para fazer um curso de cinema na New York Film Academy, né? Era um curso de 3 meses e a gente, nós dois fomos, dividimos apartamento lá. Foi uma experiência maravilhosa e lá eu tive essa confirmação que eu falo, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Só que eu estava lá com visto de estudante, só podia ficar 3 meses e não tinha muito o que fazer. E aí eu voltei, a gente terminou, a gente se formou no curso lá, voltei para o Brasil, voltei para o Rio, voltei para a faculdade, voltei a trabalhar. Só que eu não estava ainda me movendo na direção que eu queria me mover, aquilo estava me incomodando muito. E aí em 2010 mais ou menos, foi na época que eu voltei, que a gente voltou lá de Los Angeles, do Rio eu voltei para Recife, né, em busca de oportunidades aqui em Recife, porque lá no Rio estava muito concorrido, não estava conseguindo, mesmo com o curso lá fora, não estava conseguindo trabalho lá no Rio e voltei para Recife. E em Recife a gente começou, né, eu conheci minha atual esposa, né, a gente começou a namorar, a gente já se conhecia na verdade, né, a gente só se reencontrou. Começamos a namorar, noivamos, casamos, né? E nesse meio tempo eu abri uma empresa de fotografia e uma pequena produtora, né? Eu era fotógrafo e videomaker. E em paralelo à produtora eu estava sempre namorando um jeito de sair do país, de ir embora de novo. E eu sabia o que eu queria, mas não tinha um caminho certo para seguir ainda. Foi quando eu vi em algum lugar alguma coisa falando sobre o Canadá, sobre
imigrar ao Canadá, tá, ou estudar no Canadá. E nessa época eu estava procurando justamente isso, né? Eu queria um visto de estudante, um visto longo, né? Então para isso eu teria que fazer uma faculdade lá fora, mas eu não tinha grana para bancar a faculdade, então eu resolvi começar a sondar onde é que tinha bolsa. E eu lembro que nessa época muita gente me falava que era impossível. Não, você não vai conseguir bolsa não, isso é impossível. Cara, bolsa para estudar Estados Unidos, Canadá, estudante exterior, não. Vai concorrer com o mundo todo, não dá. E eu sempre fiquei naquela, mas sempre tentando. Até que de tanto cutucar, eu encontrei algumas universidades que ofereciam bolsas para alunos internacionais. E aí eu comecei, como é que eu faço? Como é que eu faço para participar? Eu tenho que me inscrever. E eu saí me inscrevendo. E desse resultado, dessas inscrições todas, eu recebi 3 propostas de bolsa de 3 escolas diferentes. As 3 no Canadá. E aí eu pude escolher a bolsa, a maior bolsa, que foi a que eu ganhei, e eu fui para a faculdade lá no Canadá, para estudar no Canadá. E aí quando eu chego lá, né, fui fazer faculdade de roteiro, fui me especializar em roteiro. Eu descubro que eu estava em Vancouver e eu descubro que lá não tem muita movimentação na minha área de roteiro. E foi onde começou. Eu estava fora do Brasil, eu estava num lugar onde se produz muito cinema. O audiovisual lá em Vancouver é muito forte, mas a área de produção lá é muito forte. Então, se você gosta de trabalhar em set, de ralar mesmo, lá é um lugar fantástico. Você ganha muito dinheiro e você rala mesmo e você vai trabalhar nas séries mais famosas do mundo, né? Que é tudo gravado lá em Vancouver. Mas nada é escrito em Vancouver. E isso era um problema para mim, porque eu estava me especializando em roteiro. Queria trabalhar como roteirista. Tudo vinha escrito de Los Angeles. E aí até os canadenses ficavam, putz, mas a gente não tem visto, ninguém. O canadense também não tem essa facilidade para ir trabalhar nos Estados Unidos, tirar visto de trabalho nos Estados Unidos. Então, todo mundo, aqueles alunos do mundo todo, ficava todo mundo com aquela coisa, né? Poxa, quem dera eu pudesse trabalhar em Los Angeles, né? Nossa, ia ser tudo tão mais fácil. Tudo é escrito lá em Los Angeles. Lá em Los Angeles a gente ia poder literalmente bater na porta e ir atrás, conhecer gente que pudesse realmente catapultar a nossa carreira para frente. E começou ali, né, o sonho, assim, por assim dizer. Quando eu me formei na faculdade lá no Canadá, eu tentei aplicar para a extensão do visto lá no Canadá, mas foi negado. O Canadá negou a extensão do visto. E aí, o que aconteceu foi que eu e minha esposa tivemos que voltar para o Brasil, né? E nessa volta para o Brasil, a gente foi meio que uma derrota pra gente, assim, né? Tipo, apesar de que eu tava num momento muito bom da minha carreira, no momento que eu volto do Canadá, né? Eu já tinha ganho alguns prêmios de roteiro lá fora, né? Porque enquanto eu tava lá fora, eu tava participando de festivais, eu estava estudando, aprendendo, mas estava trabalhando como roteirista já profissionalmente também. Então, eu estava num momento legal quando eu voltei, apesar de tudo isso, mas ainda faltava alguma coisa. E aí o que aconteceu é que nesse período aí, isso foi em 2018, é quando eu volto do Canadá, e logo depois que eu volto do Canadá, foi a época que eu perdi minha mãe. E eu entrei num momento num luto muito difícil, né? Foi muito difícil de superar aquilo. Mas eu fiquei aqui no Brasil de 2018 até 2019, 1 ano e meio mais ou menos, naquele limbo e sem saber muito bem para onde eu ia, o que ia ser, qual que ia ser meu destino, se eu ia tentar voltar para o Canadá ou se eu ia ficar por aqui, porque lembrando que quando eu estava no Canadá, o nosso visto foi negado lá, a gente voltou, o nosso plano original era de voltar, dar um jeito de reaplicar do Brasil, criar um novo processo para voltar para o Canadá. Esse era o nosso plano. Mas aí, como minha mãe faleceu, a gente acabou com todos os planos. E aí eu acabei entrando nesse ciclo depressivo
onde não muita coisa não fiquei meio que estagnado assim durante uns 18 meses mais ou menos. E comecei a fazer terapia, e aí comecei a me curar, e foi aí que, nessa época, que eu já estava pensando mais seriamente em sair do Brasil, custe o que custar. Né? E aí eu lembro que eu falei para minha esposa, né? Eu falei, olha, a gente vamos tentar procurar uma maneira, né? Vamos tentar buscar um jeito de fazer. Ela no começo ainda estava meio receosa, como todo mundo naturalmente fica, né? Afinal de contas, se quando eu falei que eu queria ganhar bolsa para estudar lá fora, a galera achava que era impossível, imagina eu falando que eu quero um green card para ir trabalhar nos Estados Unidos. Então, até eu tinha na minha cabeça aquela coisa que era impossível. Mas aí eu resolvi começar a pesquisar mais sobre o processo, e nessas pesquisas eu encontrei o contato de uma advogada de imigração, que especializava em tipos de casos parecidos com o meu. Né? Qual é o caso parecido com o meu? Então, eu sou roteirista, eu trabalho com audiovisual, eu trabalho com arte. Né? Então, você tem um visto, né? Antes de entrar no visto, né? Então, deixa eu continuar a história, só para não me atropelar. Encontrei a advogada, entrei em contato com ela, ela fez uma análise do meu portfólio, da minha história, do meu currículo, da minha carreira, de tudo que eu tinha feito já, e ela chegou à conclusão de que eu tinha sim o perfil para emigrar para os Estados Unidos. Né? Eu só precisava dar entrada no processo. E aí a gente, é isso. E aí conversei com a minha esposa, a gente ficou há um tempo, aí decidimos, vamos. E aí falando para advogado, tá bom, vamos dar entrada. E aí demos entrada no processo. E o processo, ele foi aprovado, a gente recebeu a aprovação muito rápida. Né? Mas antes de chegar aí, o que aconteceu foi o seguinte. A gente pegou, o visto que a gente pegou se chama EB1. Né? É um visto de habilidades extraordinárias e profissões EB, né, e profissões de interesse nacional. Né? Então, é um tipo de visto que é usado muito para artista e para atletas profissionais. Né? Então, você tem uma série de requisitos ali que você tem que preencher, né? Que eu vou, no próximo vídeo, eu vou detalhar mais como é que é o processo do visto, do EB1 e do EB2. Tá? E aí você que está me assistindo vai poder ver aonde é que você se encaixa melhor. Mas eu vou simplesmente dar por alto, mais ou menos, o que precisa, porque é o que muita gente está me perguntando. E, como eu disse, juntei toda a documentação. A minha advogada, ela foi maravilhosa, ela é uma super profissional, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome dela, para se vocês quiserem entrar em contato com ela, fazer uma consulta. Ela é maravilhosa. Né? E demos entrada, ela preparou todo o processo, deu entrada, e em cerca de 3, 4 meses depois, a gente recebeu a aprovação. E aí a gente ficou, nossa, eu nem acreditei, assim, não caiu a ficha direito. Porque o que aconteceu foi que a gente deu entrada no processo no final de 2019. E a gente recebeu a nossa aprovação ali no comecinho de 2020. Né? Coisa de fevereiro, por ali, de repente. Né? E aí em março, finalzinho de fevereiro, e aí em março vem a pandemia. E aí a gente estava naquela de, nossa, essa pandemia só vai ser 15 dias, vai ser um mês só, vamos fazer a quarentenazinha, daqui a pouco volta e a gente vai embora para os Estados Unidos. E aí, só que a pandemia aconteceu, né? E aí fecharam os consulados, fecharam as fronteiras, isolou todo mundo, e a gente ficou aí 2 anos parado, praticamente. Né? E nesses 2 anos de pandemia, eu continuei trabalhando aqui, continuei levando a vida, né? Fazendo os trabalhos e normalmente. E quando foi agora no final do ano passado, né? Em novembro, a gente recebeu um e-mail do consulado, dizendo que os consulados iam abrir e que estava lá a data para agendar a nossa entrevista.
A nossa entrevista foi agendada para o dia 9 de 8 de novembro, se eu não me engano. E aí a gente foi, tive que ir para o Rio, eu e minha esposa, fazer a entrevista. E por conta que ficou muito tempo fechado e tinha muita gente, né? Tipo, a fila do visto do Green Card, ela acumulou aqui, né? Quando fechou a porteira, acumulou a galera aqui. E aí quando abriu, tinha muita gente na fila de aprovação. E aí a gente teve que ir fazer a entrevista, e o que não é comum, mas o que aconteceu com a gente por conta dessa situação da pandemia, é que a gente teve que ir fazer o exame médico depois da entrevista. Agora, eu acredito que já regularizou. Você faz o exame médico antes da entrevista. Então faz o exame e já vai para a entrevista e está tudo certo. A gente fez o contrário, porque era tanta gente marcando o exame médico que só tinha data para depois da data da entrevista. Mas ocorreu tudo bem. A gente foi, fizemos a entrevista, fizemos o exame médico, voltamos, e cerca de um mês e meio depois chegou aqui em casa os nossos passaportes com o Green Card carimbado e os nossos documentos que a gente vai ter que levar lá para apresentar na imigração quando a gente desembarcar lá nos Estados Unidos. E agora? E aí, Bill, para onde é que você vai? Bom, é o seguinte, eu tô indo, nós vamos descer na Flórida, tá? Nós vamos descer na Flórida, eu tenho família lá na Flórida, eu tenho uma tia, as primas lá, e eu vou ficar lá, né, até para ter um apoio, uma família perto ali, por enquanto, até para monetizar, me estabelecer, e depois a ideia é a gente ir para Los Angeles, porque é lá que é o meu alvo e é lá aonde eu vou correr atrás para avançar a minha carreira e realizar aqueles sonhos de estudante de cinema que começaram lá atrás, né? Então, eu não quero fazer um vídeo muito longo, né? Eu já até passei do que eu disse que ia fazer, mas é porque a história é muito longa mesmo. Então, eu já sabia que não ia dar para fazer um vídeo só. Então, isso aqui vai ser uma série de vídeos, né? Assim, no meio da mudança, meio improvisado, assim, né? Meio vlog, sem muita firula, mas isso foi uma realização tão grande para mim, isso foi um sonho realizado tão grande para mim, que eu não quero deixar passar sem poder compartilhar com vocês essa alegria e essa realização, porque eu tô muito ansioso, eu tô que nem criança pequena, sabe? Tipo, eu acho que a ficha só vai cair literalmente na hora que a gente desembarcar do avião e estiver lá. Entendeu? Eu mesmo já estando com o visto, o passaporte carimbado, a gente ainda fica meio que contando os dias, né? Falta um mês pra gente embarcar e a gente tá naquela ansiedade total. Então nós vamos ficar ali na Flórida, provavelmente o primeiro ano a gente vai ficar ali em Orlando, na Flórida, perto da família. E quando as coisas, daqui a um ano mais ou menos, né, em 2023 provavelmente, nós vamos para Califórnia, nós vamos para Los Angeles. E aí, meus amigos, aí vai ser uma outra jornada que a gente vai deixar mais para frente. Beleza? Então, eu quero dizer para vocês que se você quiser saber mais, acompanhar mais sobre essa nova jornada, falta um mês para a gente embarcar. Então, a gente está, como eu falei, a gente está mudando agora. Então, eu vou mostrar, vocês vão poder acompanhar um pouquinho desses preparativos aqui, enquanto eu estou me preparando para conter a ansiedade. Eu vou conversando com vocês, eu vou me abrindo aqui com vocês para a gente poder, até para poder extravasar essa ansiedade um pouquinho, tá bom? Então, assina o canal, se inscreve, toca no sininho, e se você tiver alguma pergunta, ou quiser mandar alguma pergunta, ou quiser saber alguma coisa específica, manda a sua pergunta ali comenta aqui, joga a hashtag roteirista sul-americano, tudo junto, tá? Que é para poder achar que é a hashtag dessa série de vídeos. Então, roteirista sul-americano, tudo junto, manda sua pergunta, que nos próximos vídeos eu vou tentar responder todas elas e vou explicar melhor um pouquinho para você que é roteirista, artista
atleta, cineasta, editor, que tem esse sonho também, que tem essa meta, eu quero dizer para você que não é impossível, que não é um sonho muito distante, que você pode começar a tomar providências para fazer esse sonho acontecer hoje. Tá bom, galera? Então é isso. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Assine o canal, mandem suas perguntas. Tchau.